no Instituto de Medicina de Aviação da Força Aérea dos Sioux, em Randolph Field, Texas, o cabo Charles F. Morris posa com 2 enormes modelos de olhos usados para ensino. Movidos por pequenos motores, eles demonstravam os movimentos dos músculos oculares e até acendiam para simular ações em tempo real. Desenvolvidos por pesquisadores aeromédicos, ajudavam os alunos a entender a visão em condições de voo. Crianças se reúnem ao redor de uma luz ultravioleta no Instituto de Radioterapia do Reino Unido. Esse tratamento era usado para estimular a produção de vitamina D e fortalecer o sistema imunológico, especialmente em lugares com pouca exposição ao sol. Na época, acreditava-se que a terapia com UV ajudava a prevenir doenças como o raquitismo e era amplamente aplicada em escolas e hospitais. Um homem usa o aparelho de medição metabólica do Dr. F. G. Benedict em 1935. O dispositivo media o consumo de oxigênio e o dióxido de carbono exalado. O capacete pesado e apertado tornava o teste desconfortável, mas ajudava-la a estudar o gasto energético em repouso. Esses experimentos foram cruciais para entender como o corpo usa energia em diferentes condições. No Hospital Oak Ridge, em 1955, uma unidade de tratamento usava césio 137 para combater o câncer. O enorme dispositivo suspenso no teto emitia radiação intensa para destruir células tumorais, minimizando danos aos tecidos saudáveis. Apesar de ser um avanço na terapia, a exposição à radioatividade levantou preocupações sobre riscos a longo prazo para pacientes e equipe médica, tornando o procedimento perigoso. Médicos usam uma máquina de raio-x em 1947 para guiar a inserção de um cateter venoso no coração de um paciente. Esse procedimento inovador permitia a visualização em tempo real da posição do catéter dentro dos vasos sanguíneos, auxiliando no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. A técnica foi um marco na medicina, abrindo caminho para a cardiologia intervencionista moderna. Uma mulher passa por um procedimento com uma máquina de remoção de sardas por volta de 19h30. O dispositivo mantinha sua cabeça e olhos imobilizados, enquanto uma substância química era aplicada na pele. Tratamentos como esse eram promovidos para melhorar a aparência da pele, mas muitos causavam dor, cicatrizes e efeitos colaterais imprevisíveis. O Dr. G.H. Byford é colocado dentro de um tambor optocinético giratório no Instituto de Medicina de Aviação da RAF, em Farnborough, em 1960. Uma mini lâmpada é fixada em sua lente de contato, enquanto tubos bizarros saem de sua boca. O experimento visava estudar reflexos oculares e ilusões de ótica, mas a cena parecia mais um dispositivo de tortura do que um estudo científico. O capacete de preparação, criado pela Divisão de Instrumentação do Laboratório Nacional de Brookhaven, no LSU, foi um dos primeiros dispositivos para estudar a função cerebral. Desenvolvido antes da tomografia por emissão de pósitrons, PET, ajudou a mapear a atividade cerebral e a entender processos neurológicos. Esses estudos foram fundamentais para o avanço da neurociência moderna. No Instituto Röntgen, em Frankfurt, por volta de 1929, um paciente é posicionado na moderna máquina Röntgen Look-Through. O dispositivo foi projetado para realizar exames de raio-x sem expor diretamente o médico à radiação, proporcionando maior segurança. Com uma estrutura rotativa e suportes ajustáveis, essa tecnologia representou um avanço significativo na radiologia. O inspetor do Departamento Postal D.F. Anier testa um dispositivo de alongamento sob a supervisão do Dr. L.F. Kebler em 1931. O aparelho prometia aumentar a altura em 5 a 15 centímetros ao esticar a coluna por meio de tração cervical. Sem validação científica, esses dispositivos foram eventualmente descartados conforme a medicina e o entendimento do crescimento humano avançaram. Winston Churchill precisava de uma câmara de pressão especial para suportar voos em alta altitude
com segurança. Desenvolvido em 1947, o dispositivo mantinha níveis adequados de oxigênio e pressão, protegendo seu corpo dos efeitos da atmosfera rarefeita. Personalizado, ele se assemelhava a uma cápsula de metal hermeticamente selada, garantindo que ele pudesse viajar sem comprometer sua saúde. Um médico ajusta o feixe de uma máquina de raio-x de terapia profunda de 2 milhões de volts no Hospital Francis Delafield, em Nova York. Esse equipamento foi projetado para tratar câncer com precisão, direcionando radiação intensa aos tumores. A tecnologia avançada para a época representava esperança para muitos pacientes, apesar de seu tamanho imponente e operação complexa. Um idoso relaxa com as pernas dentro de uma máquina que estimula a circulação sanguínea na década de 1950. O dispositivo usava pressão controlada para melhorar o fluxo sanguíneo, ajudando a tratar problemas vasculares em pessoas com má circulação. Essa foi uma opção inovadora, prevenindo complicações graves, sem a necessidade de cirurgia ou tratamentos invasivos. Um paciente passa por tratamento com a bomba de cobalto em uma clínica em Paris em 1959. O dispositivo entregava radiação controlada para destruir tumores sem cirurgia. Essa tecnologia foi um grande avanço na época, permitindo tratamentos mais precisos contra o câncer. Apesar de sua aparência intimidadora, a máquina ajudou a melhorar as taxas de sobrevivência de muitos pacientes. Esta menina, fotografada no Hospital Infantil King Edward VII, em Birmingham, passa por um exame com um dispositivo ortóptico para corrigir estrabismo. O aparelho, com lentes ajustáveis e suportes de metal, projetava imagens diferentes em cada olho, forçando o cérebro a alinhar a visão. Apesar de sua aparência intimidadora, era uma alternativa para fortalecer os músculos oculares e evitar cirurgias. Aqui vemos um dispositivo de raio-x dental da década de 1920. O equipamento direcionava radiação para capturar imagens dos dentes e da mandíbula, mas, na época, os raios-x eram usados indiscriminadamente. Somente anos depois, com o entendimento dos efeitos nocivos, como queimaduras e aumento do risco de câncer, protocolos de segurança foram estabelecidos. Um dispositivo peculiar foi criado em 1957 para manter crianças imóveis durante exames de raio-x do tórax. A criança era posicionada em um suporte rígido enquanto sentava em um cavalo de brinquedo, garantindo que não se movesse durante o procedimento. O design incomum ajudava a acalmar os pacientes jovens, tornando o exame menos intimidador. Um paciente passa por tratamento de diatermia cerebral lateral no início da década de 1920. O procedimento usava correntes elétricas para estimular o cérebro e era aplicado em pessoas com psicose. A ideia era que a eletricidade ajudaria a controlar os sintomas, mas os médicos logo perceberam que o método era inseguro e pouco confiável, levando ao seu abandono na prática psiquiátrica. Um radiologista opera uma máquina de raio-x em uma exposição no Central Hall, Westminster, em 1934. Para se proteger da radiação, ele usa um avental de chumbo, luvas grossas e um capacete blindado com uma viseira estreita. Esses trajes de proteção eram necessários na época, pois as primeiras máquinas de raio-x emitiam doses altas de radiação sem os recursos de segurança dos modelos modernos. O dispositivo espinhal do Dr. Clark, por volta de 1878, era uma tentativa de corrigir escoliose por meio de um suporte rígido. A criança era amarrada em um colete apertado e uma estrutura vertical com um sistema de polias para esticar a coluna. Montado em uma estrutura com rodas, permitia algum movimento, mas era extremamente desconfortável e impraticável. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados com distúrbios psiconeuróticos eram submetidos a tratamentos elétricos na chamada cadeira tônica. O paciente era amarrado à estrutura enquanto eletrodos entregavam choques em diferentes partes do corpo.
A máquina visava produzir um efeito psicológico curativo, mas o método era doloroso e altamente questionável em sua eficácia. Um paciente deita com eletrodos presos ao rosto enquanto um dispositivo mede a atividade elétrica da retina na década de 1930. Esse exame, chamado eletroretinograma, foi desenvolvido para analisar a resposta do olho à luz e diagnosticar doenças oculares. Apesar de parecer um experimento estranho, essa tecnologia foi crucial para entender melhor a visão e ainda é usada na oftalmologia hoje. Um homem demonstra uma máquina de correção postural do século XIX. O dispositivo, uma das 70 invenções do médico Gustav Zander, usava alavancas e engrenagens para forçar o corpo na posição correta. Essas máquinas eram populares em ginásios médicos da época, onde se acreditava que a mecanoterapia fortalecia os músculos e tratava problemas posturais.